Bom, no vídeo passado nós vimos que ao atirar elétrons, ou seja, partículas por duas fendas, a gente não observa esse padrão que seria intuitivamente esperado por nós. E sim, nós observamos um padrão como este aqui. Eu tenho regiões onde os elétrons incidem com mais frequência do que outras, e isso gera um padrão que é compatível com o padrão que a gente observa quando a gente joga uma onda luminosa por duas fendas. Bom, não existe uma física que descreva isso. Se a gente for olhar para a física clássica, a gente descreve uma partícula com F igual a m vezes a. Dessa equação a gente encontra a aceleração, conhecendo a força e a massa da partícula, e sabendo a aceleração e o tempo, eu consigo descrever a posição da partícula. Uma onda eu consigo descrever por essas equações aqui que envolvem uma função trigonométrica, um seno. E essa função trigonométrica está relacionada com a velocidade angular da onda, que também está relacionada com a sua frequência. Lembre-se que velocidade angular é 2π vezes f. Agora, nenhuma dessas equações é suficiente para explicar aquele resultado anterior. Ou seja, a gente precisa de uma física completamente nova para conseguir descrever aquele padrão que a gente tem quando a gente joga partículas entre duas fendas. Bom, essa equação completamente nova a gente não vai resolver neste curso, mas é a chamada equação de Schrödinger. O que essa equação de Schrödinger nos devolve? Né? E para que ela serve? Essa equação ela descreve o comportamento de partículas muito pequenas em situações, como é que eu posso dizer? Em situações típicas do mundo microscópico. Por exemplo, essa equação consegue descrever aquele padrão de grande probabilidade de encontrar um elétron em determinadas regiões depois que ele passa por fendas muito pequenininhas. Essa equação seria uma mistura de F igual a m vezes a com a função horária dos espaços para o mundo quântico. O detalhe da equação de Schrödinger é que ela não vai te devolver uma posição da partícula. Ela vai devolver a região que é mais provável que você encontre essa partícula. Na mecânica quântica, a gente não fala de espaço bem definido. A gente fala de zonas de grande probabilidade. Essa função simbolizada pela letra grega psi, PSI, ela vai me dar a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula numa posição, num eixo de coordenadas x, y, z do espaço num dado instante de tempo. Essa função ela é descrita por duas componentes. Uma componente espacial, simbolizada pela letra psi minúsculo, e por uma componente temporal. Ou seja, essas duas parcelas aqui vão descrever a posição e o tempo, um instante em que eu vou ter a certa probabilidade de encontrar uma partícula em um dado lugar. Como é que a gente vai trabalhar
com uma equação que a gente não vai nem resolver. Simples. A gente vai utilizar gráficos. A gente vai estudar graficamente as soluções da equação de Schrödinger para alguns casos muito especiais. Eu vou começar no caso mais simples possível. A gente vai ver qual que é a solução da densidade de probabilidade de encontrar uma partícula que está se movimentando, ela tem velocidade conhecida. Lembra que a velocidade, conhecer a velocidade de uma partícula é conhecer aquele chamado comprimento de onda de de Broglie, que é a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade da partícula, tá certo? Então aqui eu tenho uma partícula livre, ela não está sob a ação de nenhuma força, ela não está sob a ação de nenhum campo gravitacional, nada, e a gente conhece a velocidade. E além disso, para a gente ver como que a gente está analisando uma situação simples, eu estou pensando em uma partícula que só se move em uma direção. Ela só se move no eixo x. O que eu percebo? Essa equação de Schrödinger, ela nos dá uma densidade de probabilidade que é uma linha horizontal aqui. O que isso significa? Que para qualquer posição do espaço é igualmente provável encontrar essa partícula. Ou seja, a gente pode dizer até que é uma solução um pouco inútil, né? Porque ela está dizendo assim, olha, uma partícula livre numa dada velocidade e eu não sei o tempo, essa partícula pode estar em qualquer lugar. É uma solução inútil, mas é uma solução coerente com uma realidade confortável para nós. Então note que eu não sei nada sobre a posição da partícula até que eu consiga detectá-la. Eu preciso detectar essa partícula de alguma forma para conseguir saber se ela está na posição x igual a 0, x igual a 1, 2 e etc. Só que tem um problema de detectar essa partícula. Porque se eu colocar, suponha aqui que eu esteja falando de um elétron, né? Estou falando de uma partícula microscópica. Se eu colocar um detector no meio do caminho, esse detector ele vai absorver esse elétron. Esse elétron vai colidir com o detector. Isso significa que, no momento que eu descubro onde o elétron está, eu também atrapalho a informação que eu posso ter acerca da sua velocidade. Isso tem a ver com a influência da observação na mecânica quântica. Toda vez que você tenta executar um experimento, na hora que você retira uma medida, um dado experimental, você, de uma certa forma, influencia nesse experimento. Ou seja, no momento que eu decido detectar a posição do elétron, eu já mudei a velocidade dele. Ou eu absorvi esse elétron, ou esse elétron espalhou para os lados. Ou seja, eu posso até dizer, veja, eu detectei, esse elétron está na posição x igual a 2,25. Aí você me pergunta, beleza, mas a qual velocidade ele estava? E eu vou dizer, eu não sei. Inclusive, eu alterei a velocidade que ele tinha a partir do momento que eu o detectei. Bom, esta limitação que a gente tem na mecânica quântica, ela é bem descrita por um princípio. Esse princípio ele foi elaborado de uma forma um pouco independente por um físico chamado Heisenberg, e ele também pode ser demonstrado a partir das equações de Schrödinger. É o conhecido princípio de incerteza. Olha só, como na mecânica quântica a posição de uma partícula é resultado de uma onda de probabilidade, é impossível a gente conhecer com total precisão tanto a velocidade quanto a posição da partícula simultaneamente. Por quê? A partir do momento que eu instalo um detector para saber aonde essa partícula está, eu altero a sua velocidade. Existe uma equação
que descreve isso é uma equação simples de se entender, apesar de talvez ela deixar você com algumas dúvidas, porque ela não foi demonstrada e você não sabe de onde essa equação veio. Mas vamos ler a equação. Ele diz o seguinte, que ΔX, entenda isso como a incerteza sobre a posição, multiplicado por ΔQ, entenda isso como a incerteza sobre a quantidade de movimento da partícula, é sempre maior ou igual do que o h, que é a constante de Planck, dividido por 2π. O que acontece? Acontece que o produto das incertezas não pode ser tão pequeno quanto eu queira. Eles terão que ser sempre maior do que uma determinada grandeza, que é a constante de Planck sobre 2π. Isso significa o quê? Se você descobre com absoluta precisão a posição da partícula, ou seja, o seu ΔX é igual a zero, a sua imprecisão sobre a velocidade vai ser infinita, né? Uma vez que esse produto tem que ser sempre maior do que uma certa quantidade, se a minha precisão sobre a posição vai ficando muito pequenininha, a imprecisão sobre a velocidade vai crescendo. Ou seja, quanto mais eu quero saber de uma grandeza, posição, menos eu sei da velocidade e vice-versa. Tudo que a gente tem na mecânica quântica é uma estatística a respeito da posição e da velocidade da partícula, e eu não consigo ter essa medida com precisão absoluta, como na mecânica clássica, que eu sabia, olha, a velocidade desse objeto é 2 metros por segundo e ele está na posição x igual a 4, tá certo? Talvez você esteja naquela inquietação do porquê. Por que é assim? Essa é uma parte da física que a gente responde pouco. Tudo que a gente está tentando fazer é descrever bastante, né? A gente está buscando uma descrição dessa estranheza quântica, mesmo isso nos trazendo algum desconforto, porque esses fenômenos não têm nada a ver com os fenômenos macroscópicos que a gente observa, como o movimento de um automóvel ou a queda de um objeto. Bom, mas existe um fenômeno bastante simples de se observar que está bem de acordo com o princípio de incerteza, que é o fenômeno da difração. A gente estudou que quando a gente faz uma onda passar por uma fenda, essa onda espalha. Quanto mais estreita é essa fenda, mais a onda espalha. Por que isso tem muito a ver com o princípio de incerteza? Veja só, suponha que eu esteja bombardeando essa fenda com elétrons, com partículas, né? Ou melhor, com um objeto elétron que eu entendia como partícula. O que acontece? Se essa fenda é muito grande, eu não sei exatamente por onde o elétron passou. A partir do momento que essa fenda vai ficando pequena, eu tenho cada vez mais certeza sobre o intervalo de posições pelo qual o elétron passou. Uma vez que eu vou encurtando essa portazinha aqui, eu consigo saber com mais precisão onde o elétron passou. Por exemplo, se eu tenho essa abertura grande, ou o elétron passou aqui embaixo, ou o elétron passou aqui no meio, ou o elétron passou aqui em cima, eu tenho uma grande gama de possibilidades por onde o elétron pode ter passado. A partir do momento que eu estreito, eu diminuo essa incerteza. E olha só o que acontece. Quanto mais certeza eu tenho sobre onde o elétron passou, mais ampla fica a direção pela qual ele vai.
Ou seja, eu aumento a minha incerteza sobre a velocidade. Nesse caso, eu estou falando sobre a direção da velocidade. Ou seja, eu estreito a fenda, o elétron pode ir para toda essa região aqui. Ou o fóton, no caso desse experimento estar sendo feito com luz. Ou seja, olha que maluco. Esse fenômeno que a gente conhecia como difração, sem, na verdade, explicar muito porquê, né? A gente falou, olha, quando estreita a fenda, a onda espalha e ponto final, anotem nos seus cadernos. Isso é o fenômeno da difração. É um fenômeno que está bastante de acordo com os resultados aí do princípio de incerteza. Beleza? Agora, vamos seguir para um ponto um pouquinho mais delicado de resultados aqui da equação de Schrödinger. Eu vou voltar para os resultados expressos de forma gráfica. Olha só, suponha que eu tenha uma partícula confinada num poço infinito. Você fala, meu Deus, o que é isso? Quando a gente fala poço, a gente fala em poço de potencial. E aí você pode pensar, puxa vida, ficou ainda mais complicado. Tá bom, vamos tentar imaginar da seguinte maneira. Esse poço de potencial é um buraco no qual eu tenha associada uma energia potencial. Vamos pegar algo bem concreto. Imagina que você fez um buraco no chão, aqui no planeta Terra. Nós temos um poço, e nesse poço eu posso associar para diferentes posições, para diferentes alturas, uma energia potencial gravitacional. O que a gente está falando, neste caso, é que esse poço é infinito, ou seja, é um buraco infinitamente fundo, tá certo? É claro aqui que a gente está pegando uma solução bastante idealizada. Olha só, a equação de Schrödinger me mostra que toda vez que uma partícula está confinada, ela assume níveis de energia quantizados. Confinei a partícula num buraco, coloquei a partícula numa caixa, ela já não pode ter mais qualquer energia que você quiser. Essa energia da partícula se quantiza. Você pode achar que isso é extremamente estranho, mas eu vou pegar um exemplo que talvez te ajude. Imagine uma corda extremamente longa, uma corda infinita. Imagina isso. Uma corda que você está segurando uma extremidade dela e você não faz a menor ideia de onde esteja a outra extremidade. Você começa a chacoalhar essa corda. Você vai gerar uma onda ali. Bom, você vai ter um padrão de onda nessa corda bastante bonitinho, bastante coerente para qualquer frequência que você faça a corda vibrar. Agora, imagine que você tenha uma corda finita, de comprimento finito, presa nas pontas. O que vai acontecer? Você não pode colocar essa corda para vibrar em qualquer frequência. As frequências que uma corda presa nas extremidades vibra são frequências muito bem determinadas. São conhecidas como os harmônicos de uma corda. Eu tenho uma corda que pode vibrar ou no primeiro harmônico, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, ou no quinto harmônico, e assim por diante. Ou seja, uma corda presa nas duas extremidades, ela assume frequências que são quantizadas. Quando eu coloco uma partícula em um poço infinito de potencial, o seu nível de energia também se quantiza. Agora, vamos ler esses gráficos que estão aqui. Aqui eu tenho um poço de potencial bem estreito, a sua largura é de 100 picômetro. Pico é 10 a menos 12. No seu primeiro nível de energia,
o que a equação de Schrödinger me mostra? Uma altíssima probabilidade de encontrar este objeto no centro do poço, uma pequena probabilidade de encontrar afastado do centro e uma probabilidade quase zero de encontrar essa partícula bem nas extremidades. Se eu chegar bem na pontinha mesmo da extremidade, ou no 0 ou no 100, a probabilidade se transforma em zero. Por que zero? Porque é impossível a gente encontrar essa partícula quase saindo do poço, dado que ele é infinito. Agora, se eu der mais energia, se eu fornecer mais energia para essa partícula, por exemplo, se eu der um peteleco nessa partícula e ela começar a se movimentar mais rápido, só para fazer uma analogia, a minha onda de probabilidade fica desse jeito aqui, seria, entre aspas, o segundo harmônico. Uma pequena probabilidade de encontrar a partícula no centro, né? Uma pequena probabilidade de encontrar a partícula nas extremidades e uma grande probabilidade de encontrar essa partícula a 1/4 ou a 3/4 do poço. Então veja, para cada nível de energia, a gente vai ter uma densidade de probabilidade diferente. E esses níveis de energia aqui são quantizados. Aqui eu queria fazer um pequeno comentário. A equação de Schrödinger, que é uma equação bem generalista, dentro da mecânica quântica, é claro, ela mostra para a gente o quê? Que uma partícula confinada num poço de potencial assume níveis quantizados de energia. Lembra que Bohr tinha falado que os elétrons que orbitavam o núcleo tinham estados quantizados de energia? Pois é, esses elétrons, eles estavam num poço de potencial. Por quê? Porque ao redor do núcleo atômico, nós temos o potencial elétrico, dado que o núcleo do átomo tem carga positiva. Ou seja, o elétron que está orbitando o núcleo do átomo, ele está sim preso, confinado num poço de potencial. E uma vez que eu tenho o confinamento da partícula num poço de potencial, eu tenho a sua energia quantizada. De uma certa forma, a equação de Schrödinger ela é bem generalista, mas ela chega nos resultados que Bohr chegou para descrever adequadamente o átomo de hidrogênio. Beleza? Bom, vamos para mais um caso. Olha só. Suponha que eu tenha uma partícula livre, como um elétron, que está andando, né? Só que há em sua frente um degrau de potencial. Para continuar a nossa analogia, imagina que eu tenho uma partícula que vai bater em uma parede, e essa parede tem altura limitada. Tá certo? Olha só, se você colocar essas condições na equação de Schrödinger, você vai chegar nessa densidade de probabilidade aqui, uma densidade oscilante aqui, né, em formato de uma onda. Só que, veja, existe uma probabilidade maior do que zero de eu encontrar a partícula fora desse poço, além desse degrau, mesmo sem ela ter energia o suficiente para isso. Olha que estranho. Se a gente for tentar traduzir esse fenômeno para algo mais palpável no cotidiano, é como se você ficasse jogando uma bolinha numa parede e houvesse uma probabilidade pequena, mas maior do que zero, de você encontrar essa bolinha do outro lado da parede, ou seja, dessa bolinha perfurar e escapar da parede. Isso é muito estranho. E esse fenômeno ele é conhecido como o fenômeno do tunelamento. O tunelamento é o efeito que a gente tem de quando uma partícula escapa de um potencial, mesmo sem ela ter energia suficiente para isso. Vamos dar um outro exemplo. Imagina que você tem uma caixa de madeira,
e dentro dessa caixa você coloca uma bola de gude e você dá um peteleco. E essa bola vai ficar oscilando dentro da caixa. O efeito do tunelamento aplicado a este experimento dá o seguinte resultado. Ele fala que existe uma possibilidade dessa partícula que está lá dentro, dessa bolinha que está oscilando ali dentro, ser encontrada fora da caixa, mesmo que ela não tenha energia o suficiente para pular a caixa. A gente vai falar um pouquinho desse fenômeno do tunelamento em física nuclear. Agora, para finalizar essa aula, a gente vai falar da solução, das soluções da equação de Schrödinger para uma partícula confinada num poço finito. Ou seja, agora faz um buraco no chão, tá certo? Só que esse buraco não pode ser infinitamente fundo. Imagina que a gente cava um buraco de 1 metro no chão e a gente coloca uma partícula lá dentro. Bom, a equação de Schrödinger, ela continua nos dizendo o quê? Que os níveis de energia dessa partícula são quantizados. Ela não pode ter dentro desse poço qualquer nível de energia. Então, aqui é a minha densidade de probabilidade para o primeiro nível, para o nível mais baixo, aqui para o segundo nível de energia e aqui para o terceiro nível de energia. Agora, essas linhas verticais aqui, elas delimitam o poço de potencial. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: existe uma probabilidade pequena, mas existe, de a gente encontrar a partícula fora do poço. Olha só que interessante. E quanto maior for o nível de energia dessa partícula, maior a probabilidade de eu encontrá-la lá fora. Se eu fornecer uma energia absurda para essa partícula, se a gente pegar esse gráfico aqui para n igual a 1 milhão, a gente vai ver que existe uma probabilidade enorme da partícula escapar do poço. Isso é bastante intuitivo de se pensar. Mas é bizarro a gente perceber que existe sim uma probabilidade da partícula escapar do poço. Eu volto a dizer que em física nuclear a gente vai estudar um efeito bastante simples que vocês já estão acostumados, que provavelmente vocês já estudaram em química, que tem tudo a ver com tunelamento. Bom, antes de fechar esse vídeo, vamos fazer um resumo? Olha só, o que a gente viu? A gente viu que em mecânica quântica não existem posições bem determinadas. Na mecânica quântica, a nossa física nos devolve probabilidades. Nós temos probabilidades de encontrar uma partícula em determinados lugares. E essa probabilidade, a forma dessa onda de probabilidade, depende do nível de energia da partícula. Nós vimos também que toda vez que eu confinar uma partícula, toda vez que essa partícula estiver presa a algum potencial, seja ele gravitacional, elétrico, tanto faz, a energia da partícula é quantizada, ok? E isso está bastante de acordo com aquela ideia do Planck lá do comecinho de descrever a radiação do corpo negro. Lembra? Ele falou que a energia é quantizada. De fato, a gente está desenvolvendo toda uma física que está em acordo com essa ideia de que a energia ela não é uma grandeza contínua, e sim uma grandeza quantizada.